Fala, massa atleticana, seja muito bem-vindo ao canal. A gente vai trazer um corte para vocês aí da mídia repercutindo esse empate. No finalzinho do jogo, o América conseguiu esse golzinho, acabou empatando sim o jogo, mas a mídia crava assim que o nosso Galo merecia a vitória, foi melhor durante todo o jogo e acabou cedendo um empate aí no finalzinho do jogo, mas graças a Deus que tá chegando Barba no meio da semana e o próximo jogo contra o América já teremos um novo técnico, então tem muita coisa para a gente falar aqui sobre esse jogo e toda a repercussão da mídia por esse empate. Então você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Bora pro vídeo, rapaziada. Campeonato Mineiro, hoje teve um encontro entre Scarpa e William Bigode. Parceiros. Nilson Show e Belo se encontrando. Ah, que da hora. Só que aí o final não tá feliz ainda não, hein? Ainda não. O seu já foi final feliz? Esse é louco, tô fazendo até churrasco juntos já. Então tá, esse aí não foi ainda feliz. Ela me convidou. E em campo também não foi muito feliz pro Galo não, 1-1. Passe do Hulk, hein? Dudu abriu o placar. Passe do Hulk, cara. Ó. E o América empatou no último lance, 47 do segundo tempo, cara. Vários gols nos últimos lances hoje, né? né? Corinthians, América... Vai no desespero, né? Semana que vem é o jogo da volta. E assim, o Galo ainda não consegue na sua casa, né, na Arena MRV, ainda se impor como mandante. Assim, não tem um histórico assim de, aqui o Galo atropela, assim, né, do histórico dos mais favoráveis. Hoje foi mais um jogo em que o Galo não conseguiu fazer valer como mandante a sua força. Castigado. Aí tá o gol, ó. Você pega lá no domínio do jogador do América, o Igor Gomes, a forma que ele vai combater, a forma que ele vai marcar essa reta final. Jogo de ida da semifinal do Campeonato Mineiro, o empate entre Galo e América. E o Galo, que já tem um novo treinador. A Nath Andrade conta pra gente. Fala, fã de esportes, tudo igual aqui em Minas. Atlético toma gol do América nos acréscimos e perde a chance de levar vantagem para o Independência no jogo de volta das semifinais do Campeonato Mineiro. Quem abriu o placar foi o Coelho, com Paulo Vitor logo aos 5 minutos. Mas o VAR viu o impedimento e o lance foi anulado. William, pelo América, e Tressoldi, pelo Galo, tiveram as melhores chances, mas os goleiros se saíram bem e o placar terminou empatado. Na volta do intervalo, Dudu abriu o marcador para os donos da casa, após trocar passes com Scarpa e Hulk. O Galo cresceu no jogo, mas não conseguiu ser efetivo. E no apagar das luzes, os crias do América deixaram tudo igual. Iago Souza tocou para Yarlen, que fez a alegria dos americanos. A partida também marcou o esperado reencontro entre William e Scarpa, que eram amigos, mas tiveram um conflito extracampo que se tornou público e também caso de justiça. E com a questão do encontro, eu sei que cria, né, uma expectativa muito grande, né, mas foi tudo bem e da minha parte, da parte dele, né, e acho que o mais importante, cada um defendeu bem a sua equipe aí e vida que segue. Emocionante. Várias emoções ali no momento. A situação complicada, um cara... Enfim, a gente tinha uma amizade muito maneira, mas o maluco decidiu ir para um outro caminho. E agora paciência, torcer para que tudo se resolva o quanto antes. E a situação é muito preto no branco e não vejo a hora de receber o que me é de direito. E tem novidade no Galo, a equipe está sob novo comando. O CSO do Atlético, Paulo Brax, anunciou que o novo treinador já está contratado. Nas entrelinhas, ele deu a entender que se trata de Eduardo Domingues e deu detalhes da chegada do novo técnico. O treinador está contratado por situações burocráticas vinculadas ao clube dele atual. Não vou falar nome, mas vocês fizeram já a apuração de quem se trata. E ele vai se desvincular do clube dele na segunda-feira e estará em Porto Alegre quarta-feira. Eduardo Domingues se despediu publicamente do Estudiantes na partida da última sexta-feira. E a expectativa é de que ele já comande o Galo no jogo de volta das semifinais do Mineiro no próximo domingo. Galo e América, Arena MRV, 1-1 foi o placar. Dudu abriu para o Galo aos 6 do segundo tempo e Arlen aos 48 do segundo tempo fez o gol de empate do Coelhão. E ele analisa esse empate entre Galo e América. Fase semifinal, Arena MRV.
Na semana que vem, o jogo da volta. Comentarista Itatiaia, chega mais, Ale Oliveira. Bem, amigos do apito final, o primeiro jogo da semifinal do Campeonato Mineiro terminou em igualdade. O Atlético acabou saindo na frente, né? Consegue fazer o seu gol com o Dudu logo no início do segundo tempo, mas o América, no último minuto dos acréscimos, com o Yarley, consegue o gol de empate. O Atlético, que teve muitas dificuldades no primeiro período, fruto de uma boa marcação do América, que fez um esquema com 3 zagueiros, com um meio campo mais pegador, e conseguiu neutralizar na primeira etapa as ações ofensivas do Atlético, que foi tímido, na verdade, principalmente os jogadores mais decisivos do time, né? Como o Scarpa, o Hulk, o Dudu, o Vitor Hugo, não conseguiram prevalecer. No segundo tempo, com as orientações do Lucas Gonçalves, não mudou nenhum jogador, mas mudou o desenho tático do time, que conseguiu colocar o Maicon ali entre os zagueiros para sair jogando, colocou o Vitor Hugo mais aberto pelo lado direito e conseguiu deixar o Atlético mais agressivo, mais ofensivo. E deu resultado. Com 5 minutos da etapa final, o Dudu consegue fazer o gol do Atlético depois de uma jogada muito bonita do Hulk, que deixa de calcanhar para o Scarpa, que coloca entre as pernas do marcador e dá mais uma assistência para gol. O Scarpa, inclusive, que foi eleito pela nossa equipe como o melhor jogador da partida. Com 1-0 para o Atlético, o América sai mais para o jogo, né? Tem que se expor um pouco mais, parte para um plano B. E aí o Atlético teve condições de matar o confronto, né? Porque o Hulk teve 2 chances, depois o Vitor Hugo teve uma oportunidade, o Bernard teve chance, o Atlético acabou desperdiçando todas elas, e aí o Coelhão foi pra cima, colocou a garotada, e como eu disse, no último minuto do jogo, o Yarley acabou fazendo o gol de empate, que teve sabor de vitória, né, pro América, que vai ter a semana cheia para treinar, para se preparar, para descansar, pensando na segunda partida semifinal que será disputada no Indepa, enquanto o Atlético ainda tem que jogar contra o Grêmio no meio da semana. Então o América, eu acho que pode comemorar sim, pela forma como o empate foi conquistado no último minuto, pelas dificuldades que teve no jogo e pelo fato de ter uma condição para se preparar muito melhor do que o Atlético, como eu disse, que tem compromisso pelo Campeonato Brasileiro. De modo geral, eu acho que pela proposta o América foi melhor no primeiro tempo, porque conseguiu executar aquilo que o seu treinador planejou, e no segundo tempo o Atlético conseguiu ser mais agressivo, conseguiu finalizar mais, conseguiu ter mais volume, mas não conseguiu traduzir tudo isso em gols, e aí acabou tomando o gol de empate no minuto final. De qualquer maneira, essa semifinal está muito, mas muito em aberto, tudo guardado para a segunda partida, que será no próximo fim de semana, lá no Independência, viu, Hugo? Dali, Ale Oliveira. Vamos ouvir o que disse o técnico interino Lucas Gonçalves após o empate do Galo. Inicialmente ele fala sobre as trocas no jogo. Bom, a ideia das trocas, né? A ideia era também não mexer demais na estrutura da equipe. Imagine criar um aplicativo com a sua assinatura, só com o poder da imaginação. Conheça a Base 40. O Galo, inicialmente ele fala sobre as trocas no jogo. Bom, a ideia das trocas, né? A ideia era também não mexer demais na estrutura da equipe. Embora eu até concorde que a equipe baixou um pouquinho o bloco para defender, até muitas vezes para a gente poder ganhar espaço para contra-ataque. A gente não estava sofrendo muita finalização, o América não estava nos gerando muito perigo. Dessa forma, a gente entende que manter a estrutura como a gente tinha modificado no intervalo e que nos deu uma maior condição no jogo, em vez de ter 2 volantes para defender, e a gente acabou jogando com um volante só depois no segundo tempo, que era o Maicon, e o Franco mais à frente, para a gente manter a mesma estrutura com os jogadores da mesma característica, não traria também o América muito para cima da gente. Essa baixada um pouco do bloco é importante também para dar espaço para contra-ataque. A gente teve diversas situações de contra-ataque, tivemos chances até para fazer o segundo gol, e eu entendo que o lance do gol acabou sendo até uma jogada, um caso isolado. Nós não tínhamos sofrido finalização tão de chance clara.
E a escolha do Cissé também foi uma montagem de banco, né, dentro de características. Nós tínhamos outros 2 volantes no banco, que é o Tomás Pérez e o Patrick. Mas a gente entende que não era necessidade de colocar um volante, sim, manter a estrutura, porque o Alan Franco já acabou fazendo essa função do volante e o Igor Gomes faria a meia, que é a posição de origem dele. Ô Lucas, boa noite, Cláudio Rezende da Itatiaia. Queria que você comentasse a dificuldade que o Atlético vem tendo, né? Não é agora, né? Dos seus 2 jogos. Em defensivamente, está sofrendo gol quase todo jogo, né? E esse é um problema no mata-mata, você estava à frente no placar. A marcação, porque não é só a defesa, né? Não é a defesa, o goleiro, é o comportamento mesmo defensivo do Atlético, o quanto ele te preocupa e te preocupou para esse jogo. É algo que vem sendo recorrente, né? Não é de hoje, como tu mesmo afirmou. A gente está tentando corrigir isso, né? Tentando dar mais equilíbrio para a equipe. Nesse próprio jogo, sendo um jogo de mata-mata, chega um determinado momento do jogo que a gente quer fazer o segundo do gol também, a gente teve para fazer, que seria muito importante para uma vantagem de 2-0. É difícil também o fato da gente estar tomando muito gol, estar desequilibrado, a partir do momento que a gente faz 1-0 no início de segundo tempo, a gente querer já buscar uma estratégia defensiva. Então, naquele momento, se daqui a pouco a gente, vamos começar a tirar jogadores de frente para colocar volantes ou tentar fechar numa linha de 5, algo mais defensivo, provavelmente a gente estaria trazendo o América para cima da gente e poderia ter tomado gol, inclusive, antes. Então, nesse tipo de situação, é importante o equilíbrio. A gente não deixar de ter força ofensiva, que foi a ideia, né? Também não se expor demais para buscar o segundo gol, porque ele poderia vir de forma natural. E acredito que a gente teve chance, né? De forma natural, de fazer o segundo gol, até o terceiro. Além do gol do Dudu, a gente teve 2 chances com o Hulk, a gente teve uma chance com o Vitor. Então, assim, qual mais? Um chute do Bernard, que ele conduziu para dentro com a perna esquerda, podia até ter conduzido um pouco mais. No último lance, daqui a pouco poderia o resultado ter sido 2 ou 3-0. Palavras do Lucas Gonçalves, avaliação sua das palavras do técnico interino do Galo, ele que vai comandar o time no Brasileiro na quarta-feira, lá em Porto Alegre. Lembrando que o novo treinador do Galo, Domingues, chega, mas não vai acompanhar ali na beira do campo, não. O Lucas Gonçalves fica para esse jogo do Brasileiro de quarta-feira. Mas concorda com as mudanças, com a dinâmica dele no jogo? Vamos lá, Hugo. Eu tô vendo muita crítica para cima do Lucas Gonçalves, especialmente pelas trocas. Eu discordo de algumas, eu não teria tirado o Maicon, por exemplo, que para mim é o jogador que mais se aproxima da característica de um primeiro volante e estava fazendo uma boa partida, mas crucificar o Lucas Gonçalves eu acho um exagero enorme. Aliás, tá muito fácil jogar no Atlético, né? Porque passa treinador, chega um novo e daqui a pouco os resultados não acontecem e a culpa sempre vai cair pra cima do treinador. Aí daqui 6 meses troca. Aí chega o Lucas Gonçalves, ele não vai fazer mágica e aí a culpa é dele. Então tá na hora dos jogadores assumirem uma responsabilidade que eu acho que eles não assumiram de fato. Porque era um jogo que mesmo com trocas questionáveis, tava ganho, Hugo. O Atlético poderia muito bem ter segurado a bola e ali não tem que falar do treinador. O lance do gol do América, um lateral batido de uma forma muito displicente pelo Renan Lodge. É um jogo já com o placar assegurado. Último minuto praticamente. Ele rifa uma bola pro Bernard disputar de cabeça. O Bernard que não tem altura para disputar de cabeça, o Atlético perde essa bola, aí vai desencadeando uma série de erros. O Alan Franco não vence a disputa, o Igor Gomes não faz a falta, o Juan tem que tentar dar um bote, sair ali da sua posição, não consegue e acaba respingando também no Preciado, que ainda está mal fisicamente. Então não dá pra gente ficar mirando só treinador. O Atlético, de forma recorrente, tem tomado gols nos finais das partidas, então já se estabeleceu um padrão. Foi assim contra o Remo, foi assim contra o Palmeiras, agora foi contra o América. Isso pra mim é desconcentração. Por que não matar o jogo, né? E assim, tem que ficar esperando o treinador lá do banco falar que faz a falta, mata o jogo. Poxa, são profissionais, né? Eles estão em campo ali, eles têm que ter essa responsabilidade, tem que ter mais sede pela vitória. Então são novos comandos, antes era com o Sampaoli, agora com o Lucas Gonçalves, daqui a pouco com um novo técnico, com o Eduardo. Então, e eles não vão fazer mágica, eles vão chegar, eles vão precisar de um tempo,
mas são novos comandos e velhos problemas. O Atlético de hoje repetiu os problemas que vinha com o Sampaoli. Um time que ainda é vulnerável defensivamente e quando tem a oportunidade de matar o jogo não faz. Porque quando estava 1-0, o Atlético teve chance. Lucas Gonçalves citou ali na coletiva dele. O Atlético poderia ter feito 2-0, poderia ter matado ou encaminhado já esse confronto, a sua vaga para a final. Isso não aconteceu e acabou tomando um castigo. Méritos do América, obviamente, daqui a pouquinho a gente vai falar também do outro lado do clássico, mas um vacilo gigantesco do Atlético, que eu coloco muito mais na conta dos jogadores do que do técnico Lucas Gonçalves, que estava à beira do campo. É o nosso Vinícius Andrade, mais do Atlético aqui no apito final. Boa noite, Cláudio Rezende. Um abraço, boa noite a você também. Voltamos aqui no apito final da Itatiaia deste domingo. Torcedor do Galo chateado, né? Com esse empate no finalzinho. Deixa a decisão totalmente aberta para o próximo domingo lá na Arena Independência para conhecermos um dos finalistas do campeonato estadual. Galo que tenta o heptacampeonato consecutivo e se avançar vai ser pela 20ª vez consecutiva também em uma final do Campeonato Mineiro. Mas vacilou e sofreu de novo um gol no final da partida. Daqui a pouquinho a gente vai falar da chegada do novo treinador do Atlético. O diretor do Atlético, Paulo Brax, após a partida, confirmou que o treinador está contratado, mas ainda precisa de alguns detalhes para a rescisão de contrato junto ao Estudiantes, o que vai acontecer nesta segunda-feira, uma reunião na Argentina. E o Eduardo Domingues vai direto para Porto Alegre e retorna com a delegação do Atlético após o jogo contra o Grêmio. Ele assiste ao jogo em um dos camarotes. Ainda o Galo será comandado pelo Lucas Gonçalves na quarta-feira no Campeonato Brasileiro e a partir de quinta já inicia os trabalhos com o elenco atleticano. Esse é o detalhe aí do novo treinador do Galo, que, portanto, chega nos próximos dias para começar as suas atividades. Dali Rezende. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês, falando muito desse empate, que infelizmente veio com sabor de derrota. Essa é uma grande verdade, né? Falado aí pelo Ale Oliveira, pelo Cláudio Rezende, porque, cara, o Atlético teve tudo para vencer. Tudo. É verdade que os primeiros minutos do jogo, o América foi até um pouquinho melhor, só que depois disso o Galo tomou conta do jogo. Mas qual que é a verdade? O primeiro tempo, o Galo conseguiu entrar no jogo, tá? Ficar com a posse de bola, mas essa era aquela posse de bola que a gente vem falando há muito tempo. Uma posse de bola que não é efetiva. Claro que tem a qualidade lá do América intervindo para cá jogar contra a gente fora de casa, muito bem fechado. Só que é uma coisa que a gente acostuma ver do Galo, é ter essa posse de bola, a bola gira muito e não tem efetividade. Então, até no finalzinho do primeiro tempo, o Galo foi tentando amassar ali na pressão e tal, mas não conseguiu. E logo no início do segundo tempo, conseguiu fazer o gol. E aí, como foi falado aí massivamente no vídeo, teve várias oportunidades, 2 com o Hulk, com o Bernard. Então, assim, o Galo tinha tudo para sair com uma boa vitória. Por isso que foi falado. O Galo merecia sim ter saído com a vitória. Entre aspas, né? Porque, ao mesmo tempo, mereceu o empate, né, cara? Porque, pelo amor de Deus, né, cara? Eu esqueci o nome do comentarista ali. Ele foi muito bem. É só culpa do treinador? Acho que os jogadores foram bem displicentes ali no finalzinho do jogo, achando que já estava ganho. Faltava 1 minuto. Meu irmão, faz a falta. Faz a falta. O cara carregou quase do meio de campo. É um absurdo, cara. Você vê o cara indo e ninguém derruba o cara. Meu irmão, faz a falta. Acabou. Mata a jogada. Só que, como ele falou, precisa o treinador lá na beirada do campo falar, pô, derruba esse aí, filho, faz a falta. Precisa? Não precisa. Então, tem muita responsabilidade, sim, dos jogadores. Só que a expectativa nossa é que isso tudo mude com a chegada do Barba. Eduardo Domingues, para quem não sabe,
é um ex-zagueiro e tem sim títulos na sua carreira, montando as equipes efetivas. Equipe muito bem montada, principalmente defensivamente. Então a gente sabe que o cara vai chegar aqui e vai consertar isso. Claro que não vai ser do dia para noite, isso aí é óbvio, rapaziada. Mas a gente sabe que o cara vai chegar, vai resolver essa parte defensiva. Fato. E depois disso, cara, é transição. É jogo efetivo, transição mesmo. Essa bola pro Scarpa, que pode ter um lançamento bom, arrumar um bom passe. Para, Vitor Hugo, o Dudu com o Hulk. A gente não sabe ainda como ele vai usar Coelho, como ele vai usar o Júnior Santos, né? Que, se Deus quiser, vai conseguir jogar, porque ano passado só se machucou. Então, a chegada do novo treinador, com uma característica totalmente diferente da do Sampaoli, é que nos anima e nos dá esperança. Porque o último cara que chegou no Brasil mesmo com essa filosofia foi o Abel Ferreira. Porque o Palmeiras ganhou tudo, mas nunca teve aquele futebol, meu Deus, um show de bola, troca de passe, não. O Palmeiras sempre ganhou sendo esse time bem fechado, bem organizado defensivamente e saindo na transição e sendo efetivo. Então, o Eduardo Domingues chega e monta seus times efetivos. O importante é ser muito bem defensivamente, sair no contra-ataque, sair na transição e matar as oportunidades que tiver. Então, a expectativa é a chegada dele. É claro que para o jogo contra o América, no próximo final de semana, ainda é muito cedo, mas a gente espera que ele já consiga mudar um pouquinho essa parte, principalmente defensiva, do nosso Galo, para que a gente possa sair vitorioso e começar a ver essa equipe tomando a cara do seu novo treinador, do Barba, que, se Deus quiser, vai trazer muita alegria para a nossa massa atleticana. Quero saber de você que acompanhou o vídeo até o final, qual é a sua opinião sobre tudo que foi falado, o que você concorda, o que você discorda. Compartilha com a gente, deixando a sua opinião nos comentários. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Se você puder hypar o vídeo, ajuda demais o nosso trabalho. Fica aqui sempre procurando matéria, notícia, informação do nosso Galo para trazer para você. Então, quando você hypa o vídeo, você mostra para o YouTube que o nosso canal traz boas notícias, traz boas informações do nosso Galo. Então, ele acaba entregando para muito mais atleticanos. Valeu, rapaziada. Um grande abraço.